Vovó, não vai embora, o monstro da chuva vai te pegar, gritou o pequeno Gabriel, com o rosto colado no vidro frio da sala, enquanto via a silhueta da avó se apagar sob o céu cinzento de Curitiba. Mas a porta já havia sido batida com força, um som seco que selava o destino de uma mulher que deu tudo e recebeu apenas o desprezo em troca. O que ninguém naquela casa luxuosa imaginava era que, ao expulsarem aquela senhora simples para a rua, eles estavam, na verdade, abrindo a porta para a própria ruína. Assista até o final, porque o que essa mulher guardava em uma pequena caixa de latão vai te deixar de queixo caído. Depois me conta nos comentários, dando uma nota de 0 a 10 para essa história. E se o que aconteceu com a Dona Mercedes tocar o seu coração, se inscreve no canal para apoiar meu trabalho. Eu conto com você, pois histórias como essa precisam ser espalhadas para que a justiça nunca seja esquecida. A tarde em Curitiba tinha aquele tom de chumbo, uma garoa fina e gelada que parecia penetrar nos ossos, típica de uma cidade que não perdoa quem está desabrigado. Mercedes, aos 59 anos, sentia o frio de um jeito diferente. Não era apenas a temperatura, era o gelo que vinha de dentro, da alma, ao sentir o peso das 2 sacolas de supermercado que agora carregavam toda a sua vida. Dentro daquelas sacolas de plástico reforçado, apertadas contra o peito, estavam algumas mudas de roupa, 1/3 gasto pelo uso e a sua pequena caixa de latão, o único tesouro que restou de uma vida de silêncios. Mercedes não era uma estranha naquela mansão de paredes de vidro e jardins que pareciam saídos de uma revista de arquitetura no bairro nobre do Batel. Ela era a espinha dorsal daquele lugar. Durante anos, suas mãos, com as digitais quase apagadas pelo contato constante com água sanitária e sabão, mantiveram o brilho de cada porcelanato. Ela era a sogra que aceitou o papel de faz-tudo para que o filho, Ricardo, pudesse economizar e manter as aparências que a esposa Nora tanto exigia. Mas para Nora, Mercedes nunca foi família. Ela era um erro estético. Nora era uma mulher construída por filtros de redes sociais, alguém que media o valor das pessoas pela marca da bolsa ou pelo brilho do relógio. Ela tinha vergonha do sotaque carregado de Mercedes, do seu jeito simples de falar bom dia para os vizinhos e, principalmente, do fato de Mercedes se recusar a usar o uniforme de governanta francesa que Nora tentou impor. Mercedes preferia seus aventais de algodão, limpos e passados, que cheiravam a lar e não a ostentação. Naquela manhã, o conflito que vinha cozinhando em fogo baixo durante meses finalmente explodiu. Nora estava em um estado de nervos frenético. Ela organizaria um jantar para investidores de alto calibre e influenciadoras digitais que ditavam as regras da alta sociedade curitibana. Tudo precisava ser perfeito. O buffet seria assinado por um chefe renomado. A decoração viria de uma floricultura exclusiva. E os vinhos custavam mais do que Mercedes ganhava em meses de trabalho duro. "Mercedes, eu já falei 1000 vezes", gritou Nora, sua voz ecoando pelo hall de entrada de pé direito duplo. "Não quero você circulando pela sala quando os convidados chegarem. Esse seu cheiro de desinfetante barato impregna as cortinas. E limpe essas mãos, parece que você passou o dia cavando terra." Mercedes olhou para as próprias mãos. Eram mãos de trabalho, mãos que carregaram Ricardo no colo quando ele era um bebê doente. Mãos que limparam o vômito de Nora quando ela voltava das festas embriagada de ego. "Eu só estava terminando de encerar o corredor, Nora. Eu sei o meu lugar", respondeu Mercedes com uma calma que parecia irritar a Nora ainda mais. O seu lugar é longe da minha vista", rebateu Nora, apontando para o andar de cima. "Você é uma vergonha para essa família. Se alguém perguntar, vou dizer que você é a faxineira diarista que já está de saída. Não ouse dizer que é mãe do Ricardo. Eu não quero que pensem que meu marido veio de uma linhagem tão rústica." O silêncio que se seguiu foi cortante. Ricardo, que estava parado no topo da escada, ouviu tudo. Ele era um homem que o sucesso aparente havia transformado em uma sombra. Gerente de banco, sempre impecável em seus ternos italianos, ele era o retrato do homem de bem. Mas por dentro era um covarde que temia a língua afiada da esposa e a possibilidade de perder o conforto que ela exigia. Ele olhou para a mãe
E por um segundo Mercedes esperou que ele dissesse algo. Pare com isso, Nora, ou ela é minha mãe. Mas Ricardo apenas desviou o olhar para o celular, fingindo uma ligação urgente. A omissão do filho doeu mais do que qualquer grito de Nora. Mas isso era só o começo de uma tarde que mudaria tudo. Enquanto a chuva apertava do lado de fora, transformando as ruas de Curitiba em espelhos escuros, Nora perdeu o controle de vez. Ela encontrou uma pequena mancha de café em um tapete persa na biblioteca. Um erro mínimo, quase invisível. Foi o estopim. Nora avançou para o quarto de Mercedes, um cubículo nos fundos da casa que servia de depósito para a dignidade daquela senhora, e começou a jogar as roupas dela no chão. Fora! Nora berrou, seus olhos injetados. Eu não vou deixar que você estrague a noite mais importante da minha vida com essa sua energia de pobreza. Eu quero você fora desta casa agora. Não me importa para onde você vai. Volte para o buraco de onde você saiu. Mercedes não gritou. Ela não chorou. Com uma dignidade que parecia emanar de seus cabelos brancos, ela se abaixou e começou a recolher suas coisas. Ela pegou as sacolas de supermercado e começou a dobrar suas roupas simples. Por último, ela pegou a pequena caixa de latão que ficava escondida sob o travesseiro. Aquela caixa era seu escudo secreto, algo que ela carregava desde que o marido falecera, 10 anos antes. Ao descer as escadas, Mercedes encontrou o pequeno Gabriel. O menino, de apenas 7 anos, era a única luz daquela casa. Ele não entendia de marcas ou de status. Ele só entendia que o colo da vovó era o lugar mais seguro do mundo. Com lágrimas nos olhos, ele correu até ela e enfiou um pedaço de papel dobrado dentro de uma das sacolas. Vovó, você esqueceu seu presente, ele sussurrou, enquanto era puxado pelo braço por uma babá que recebia ordens de Nora para não deixar o menino se aproximar daquela mulher. Leva esse lixo com você, gritou Nora, chutando a porta para que Mercedes saísse. E assim, Mercedes se viu na calçada. O vento frio de Curitiba açoitava seu rosto e a água da chuva começou a encharcar seus sapatos velhos. Ela caminhou alguns metros e parou sob o abrigo de um ponto de ônibus vazio. Suas mãos tremiam, não de frio, mas de uma percepção avassaladora. Ela tinha permitido que a amizade e o amor por um filho a tornassem escrava da ingratidão. Mas havia algo naquela senhora que Nora nunca conseguiu enxergar. Mercedes nunca foi apenas uma faxineira pobre que precisava de abrigo. Durante 30 anos de sua vida, antes de se mudar para a casa do filho, ela foi a governanta e a única pessoa de confiança do Dr. Heitor Valadares, um dos maiores magnatas do setor imobiliário do Paraná. Heitor era um homem solitário, cercado de abutres que só queriam sua fortuna, e encontrou em Mercedes a lealdade que o dinheiro não comprava. Quando Heitor faleceu, pouco antes de Mercedes decidir morar com Ricardo para ajudar com o neto, ele deixou algo para ela. Algo que ela, em sua humildade extrema e no desejo de não despertar a ganância do filho, manteve trancado naquela caixa de latão. Ela nunca tocou no dinheiro da pensão vitalícia que ele lhe deixou, acumulando cada centavo em uma conta que ela sequer consultava. Para ela, o trabalho era o que dava sentido à vida, e ela achava que estar perto do filho era o seu prêmio. Que erro terrível ela cometera! Sentada no banco gelado do ponto de ônibus, Mercedes abriu a sacola de plástico e tirou o papel que Gabriel lhe dera. Era um desenho feito com giz de cera. Mostrava Mercedes sentada em um trono dourado, com uma coroa na cabeça e um espanador na mão que parecia um cetro. Embaixo, com letras trêmulas de criança, dizia: "Para a Rainha Mercedes." Aquelas lágrimas que ela segurou diante de Nora finalmente caíram. Mas elas não eram lágrimas de derrota. Eram lágrimas de libertação. Mercedes olhou para a caixa de latão. Ela sabia que dentro dela havia uma chave antiga e um documento que ela jurou nunca usar, a menos que fosse uma questão de vida ou morte. E naquele momento, a Mercedes que aceitava humilhações acabara de morrer. Ela pegou o celular antigo, com a tela trincada, e discou um número que não usava há anos. "Doutor Arnaldo, é a Mercedes. Sim, a governanta do Dr. Heitor. Eu preciso que o senhor me busque." "Onde?"
No batel em frente à casa do meu filho. Não, doutor Arnaldo, não se preocupe com a hora, só venha. E, por favor, traga a documentação do Fundo Valadares. Enquanto esperava, Mercedes via os carros de luxo começando a chegar na mansão de Nora. Mulheres com casacos de pele, homens com risos largos, todos entrando naquele castelo de vidro, que, na verdade, era construído sobre areia movediça. O que Nora não sabia é que o terreno onde aquela casa de milhões foi erguida pertencia a um fundo de investimentos. E o controle majoritário desse fundo estava dentro da pequena caixa de latão que Mercedes agora apertava contra o colo. Mas o que aconteceu em seguida foi ainda pior para Nora. Ela estava no auge de sua performance, servindo canapés e contando para as convidadas sobre a viagem de luxo de última hora que a sogra teria feito para a Suíça. Ela é tão ativa, sabe? Não para em casa, adora os Alpes. Mentia Nora com uma naturalidade assustadora, enquanto Mercedes, do lado de fora, sentia o frio cortante da noite curitibana. Ricardo, no canto da sala, bebia seu uísque em silêncio, sentindo o estômago arder. Ele sabia da mentira. Ele sabia que a mãe estava em algum lugar daquela cidade gelada, provavelmente sem ter onde dormir. Mas ele achou que estava tudo resolvido, que o silêncio dele manteria a paz em seu casamento de aparências. Ele não poderia estar mais enganado. De repente, o som de um motor potente, um ronco grave e elegante, abafou a música ambiente da festa. Um sedã de luxo preto, com vidros escurecidos e uma presença imponente, parou exatamente em frente à mansão. Os convidados, curiosos por natureza, aproximaram-se das paredes de vidro para ver quem era o convidado VIP que chegava com tanto alarde. Nora deu um sorriso triunfante, achando que algum dos seus contatos mais poderosos havia decidido aparecer. Ela ajeitou o vestido de grife e caminhou em direção à porta, pronta para destilar seu melhor charme. Mas quando o motorista uniformizado desceu e deu a volta para abrir a porta traseira com uma reverência, o silêncio caiu sobre a sala como um manto de chumbo. Quem saiu do carro não foi um empresário ou uma celebridade da internet. Foi uma mulher que caminhava com a coluna ereta, vestindo um sobretudo de lã pura, num tom de cinza elegante que combinava com a névoa de Curitiba. Seus cabelos estavam presos em um coque impecável, e seu olhar tinha uma faísca que ninguém ali jamais vira. Ao lado dela, um homem de meia idade, com um terno que exalava autoridade, segurava uma pasta de couro legítimo. "Não pode ser", sussurrou Ricardo, deixando o copo de uísque escapar de sua mão. O vidro se estraçalhou no chão, mas ninguém desviou os olhos da porta. Mercedes estava de volta, mas não como a faxineira que cheirava a desinfetante. Ela voltou como a dona da verdade que Nora tentou enterrar sob o tapete persa. E é aqui que muita gente desiste de lutar, mas Mercedes estava apenas começando sua jornada de justiça. O que Mercedes disse ao cruzar aquele portal mudaria a vida de todos naquela sala para sempre. Mas isso, meus amigos, é algo que Nora e Ricardo não estavam preparados para ouvir. A humilhação tinha um limite e Mercedes tinha acabado de cruzá-lo para nunca mais voltar atrás. E você? O que faria se fosse expulso debaixo de chuva pela própria família? Já sentiu o gosto amargo da ingratidão? Me conta aqui embaixo, de 0 a 10, o que você está achando dessa virada da dona Mercedes. Eu leio cada comentário de vocês. O silêncio que se seguiu à abertura da porta do carro foi tão denso que era possível ouvir apenas o som da chuva batendo nas folhas das palmeiras imperiais do jardim. Nora estava paralisada. Sua mão, que segundos antes segurava uma taça de cristal, tremia levemente. Ela olhou para a mulher que descia do carro e não conseguiu processar o que via. Aquela não era a Mercedes que ela havia expulsado há poucas horas. Não era a mulher que cheirava a água sanitária e que usava aventais de algodão barato. A Mercedes que estava diante de todos agora exalava uma autoridade silenciosa, vestida com um bom gosto que Nora, com todo o seu esforço, jamais conseguiu replicar. Mas o que realmente cortou o ar como uma lâmina foi o olhar de Mercedes. Não era um olhar de ódio nem de vingança, era um olhar de decepção profunda, o tipo de olhar que uma rainha lança a um súdito que acaba de cometer uma traição imperdoável. "O que é isso? Que palhaçada é essa, Mercedes?" Nora finalmente conseguiu falar,
mas sua voz saiu fina, sem a força habitual. Ela tentou rir para os convidados, buscando neles algum apoio. Vejam só, minha sogra resolveu fazer uma entrada dramática. Deve ter gasto todas as economias da vida para alugar esse carro e esse figurino só para me envergonhar. Mercedes não respondeu imediatamente. Ela deu um passo à frente, entrando no hall de entrada. O Dr. Arnaldo, o advogado que a acompanhava, manteve-se um passo atrás como uma sombra protetora. Os convidados, as influenciadoras e os empresários, todos estavam hipnotizados. Eles conheciam o Dr. Arnaldo. Ele era o homem que resolvia os problemas dos maiores bilionários do estado. Ver Arnaldo tratando aquela faxineira com tamanha deferência era como ver um eclipse solar, algo impossível de ignorar. Mas para entender como Mercedes chegou ali, naquele carro, com aquele advogado, precisamos voltar algumas horas, para o momento em que ela estava sentada naquele ponto de ônibus gelado, segurando o desenho de Gabriel. Enquanto Mercedes esperava o Dr. Arnaldo, ela abriu a pequena caixa de latão. Dentro dela, além da chave antiga, havia uma fotografia em preto e branco. Nela, um homem de terno escuro e olhar bondoso sorria ao lado de uma Mercedes muito mais jovem. Aquele era o Dr. Heitor Valadares. Por 30 anos, Mercedes foi o pilar da vida dele. Quando a esposa de Heitor faleceu, foi Mercedes quem segurou sua mão. Quando ele descobriu que estava doente, foi Mercedes quem cuidou de cada remédio, de cada refeição e quem ouviu seus últimos arrependimentos. Heitor não tinha filhos. Seus sobrinhos e sócios eram lobos famintos, esperando apenas o último suspiro do velho para retalhar seu império. Ele sabia disso. Por isso, meses antes de partir, ele chamou o Dr. Arnaldo em seu escritório particular e disse as palavras que mudariam tudo. Arnaldo, a Mercedes é a única alma honesta que já conheci. Se eu deixar meu império para ela agora, esses lobos a destroem. Vamos criar um fundo que ela controlará no momento certo. E enquanto isso, ela terá uma vida garantida. Mercedes, em sua simplicidade, nunca quis o luxo. Ela aceitou a pensão, mas pediu que o dinheiro fosse depositado em uma conta separada. Ela queria continuar sendo apenas a Mercedes. Quando Ricardo, seu filho, se casou e Gabriel nasceu, ela achou que sua missão era ser a avó presente, a mãe que ajuda. Ela guardou o segredo do Fundo Valadares como quem guarda uma relíquia sagrada, esperando que o filho prosperasse por mérito próprio, sem o peso da herança alheia. Mas a ganância de Nora e a covardia de Ricardo transformaram o sonho de Mercedes em um pesadelo de humilhações. E agora, o momento certo que o Dr. Heitor previu havia chegado da forma mais dolorosa possível. Dona Mercedes, o escritório já preparou tudo, disse o Dr. Arnaldo quando a buscou no ponto de ônibus. O hotel está reservado, e os documentos que a senhora pediu estão aqui. Tem certeza de que quer fazer isso hoje? Mercedes, ainda com os sapatos úmidos da chuva, olhou para o advogado. Arnaldo, eu passei a vida limpando a sujeira dos outros. Hoje eu vou começar a limpar a minha própria história. Meu filho precisa saber em que tipo de solo ele construiu essa casa de vidro. E é aqui que o mistério começa a se desvendar. Enquanto Nora tentava manter a pose diante dos convidados, o Dr. Arnaldo deu um passo à frente e abriu sua pasta de couro. O som do zíper abrindo pareceu um trovão naquela sala silenciosa. Senhora Nora, meu nome é Arnaldo Menezes e represento os interesses do Fundo Imobiliário Valadares, começou ele com uma voz fria e técnica. Acredito que o seu marido, o Sr. Ricardo, esqueceu de mencionar um detalhe crucial sobre este imóvel. Ricardo, que até então estava escondido nas sombras do bar, deu um passo à frente pálido como um fantasma. Arnaldo, por favor, não aqui, ele sussurrou, a voz carregada de uma vergonha que ele nunca sentira antes. Não aqui? Por que não, Ricardo? Mercedes interveio, sua voz soando clara e firme. A Nora não queria que os convidados soubessem de tudo. Ela não queria que a festa fosse inesquecível. Nora olhou de Mercedes para Ricardo e depois para o advogado. Do que você está falando? Esta casa é nossa. O Ricardo comprou este terreno. Nós pagamos as parcelas todos os meses. O Dr. Arnaldo deu um sorriso de canto, aquele tipo de sorriso que advogados dão quando sabem que têm o cheque-mate em mãos.
Na verdade, senhora Nora, este terreno nunca foi vendido. Ele faz parte de um arrendamento complexo de 90 anos, gerido pelo fundo do falecido Dr. Heitor. O senhor, Ricardo, devido a alguns investimentos infelizes em ações de alto risco, está com o pagamento desse arrendamento atrasado há exatamente 7 meses. Um burburinho começou entre os convidados. As influenciadoras, que antes filmavam Nora como um exemplo de sucesso, agora apontavam seus celulares para o drama real. A máscara de perfeição de Nora estava rachando em tempo real, diante de milhares de seguidores. Isso é mentira. Ricardo diz que é mentira. Nora gritou agarrando o braço do marido. Ricardo não disse nada. Ele apenas baixou a cabeça, as lágrimas finalmente vencendo a barreira do seu orgulho. Ele havia escondido as dívidas, tentando sustentar o estilo de vida que Nora exigia, cavando um buraco cada vez mais fundo. Mas o golpe final ainda estava por vir. O que Nora não sabia era quem era a nova voz do Fundo Valadares. O contrato de arrendamento possui uma cláusula de rescisão imediata em caso de inadimplência prolongada, continuou Arnaldo, entregando um documento para Nora. E a nova proprietária majoritária do fundo, que assumiu o controle total nesta tarde, decidiu que não haverá renegociação. Ela exige a reintegração de posse deste terreno e de todas as benfeitorias, incluindo esta casa, no prazo de 48 horas. Nora sentiu o chão sumir. Quem é essa mulher? Eu vou falar com ela, eu vou pagar, eu dou um jeito. Mercedes deu um passo à frente, ficando a poucos centímetros da Nora. O cheiro de desinfetante barato havia sumido, substituído por um perfume suave e caro que o doutor Heitor sempre presenteava a ela nos aniversários e que ela nunca tivera coragem de usar. A proprietária está bem na sua frente, Nora, disse Mercedes, com uma calma que gelou a espinha de todos. Você me expulsou debaixo de chuva, dizendo que eu cheirava a pobreza. Pois saiba que o teto que te protege agora, o chão que você pisa e até as taças que você usa, tudo isso pertence à mulher que você chamou de lixo. O choque foi tão grande que uma das convidadas deixou o celular cair. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo som do pequeno Gabriel, que apareceu no topo da escada, de pijama, segurando seu ursinho de pelúcia. Vovó, você voltou? Mercedes olhou para o neto e seu rosto se suavizou instantaneamente. Voltei, meu amor. A vovó voltou para te buscar. Nora caiu de joelhos no porcelanato impecável que Mercedes havia encerado naquela manhã. Mercedes, por favor, foi um mal-entendido. Eu estava nervosa com a festa. Não, Nora, não foi um mal-entendido. Foi o seu caráter, respondeu Mercedes virando as costas. Doutor Arnaldo, por favor, finalize os trâmites. Eu estarei no carro com meu neto. Mas havia algo naquela situação que ainda não estava claro. Por que Mercedes esperou tanto tempo? Por que ela permitiu que a situação chegasse a esse ponto de humilhação extrema antes de revelar a verdade? A resposta estava escondida em um segredo ainda mais profundo, algo que envolvia não apenas o testamento de Heitor, mas uma promessa feita no leito de morte do seu falecido marido. E é aqui que a história toma um rumo que ninguém poderia prever. Enquanto Mercedes caminhava em direção à escada para pegar Gabriel, ela parou diante do filho, que ainda estava estático. Ricardo, ela disse, em um sussurro que só ele podia ouvir. A caixa de latão que seu pai me deixou. Você se lembra do que ele disse antes de morrer? Ricardo tremeu. Ele se lembrava. O pai, um homem simples que trabalhou como motorista de caminhão a vida inteira, disse algo que Ricardo sempre considerou um delírio de febre. Cuida da sua mãe, filho, porque ela é o ouro que eu nunca tive coragem de gastar. Naquele momento, Ricardo percebeu que o ouro não era o dinheiro do Fundo Valadares. O ouro era a dignidade daquela mulher que ele deixou ser humilhada. Mas será que havia tempo para o perdão? Ou Mercedes já havia decidido que a justiça seria feita sem misericórdia? A tensão na sala de jantar era insuportável. Os convidados começaram a sair, um por um, evitando olhar nos olhos de Nora e Ricardo. A festa da mulher de sucesso havia se transformado no velório de uma farsa. E enquanto Mercedes subia as escadas para buscar o neto, Arnaldo entregou a Ricardo um último envelope. — O que é isso? — perguntou Ricardo com a voz embargada.
É a sua chance de redenção, Sr. Ricardo. Mas ela tem um preço. E o preço não é em dinheiro, respondeu o advogado, seguindo Mercedes. O que havia naquele envelope? E qual seria o destino de Nora, agora que ela descobriu que a faxineira era, na verdade, sua senhoria? A história de Mercedes estava longe de terminar, e o que ela faria com aquela mansão e com a vida do filho deixaria todos em choque. Assista até o final, porque a descoberta que Mercedes fará no escritório de Ricardo na manhã seguinte vai mudar completamente o rumo dessa história. E se você está gostando dessa reviravolta, comenta aqui embaixo. Justiça seja feita. Eu quero saber se você também acha que a Mercedes agiu certo. Mas isso era apenas o começo. O que aconteceu na manhã seguinte foi ainda pior. E é aqui que muita gente desiste de entender, mas a verdade era muito mais profunda do que um simples terreno atrasado. A noite em Curitiba não esfriou apenas lá fora. Dentro da mansão de vidro, o ambiente estava gélido. Enquanto Mercedes se afastava com o pequeno Gabriel nos braços, o som dos seus passos ecoava como uma contagem regressiva para o fim de uma era de mentiras. Nora continuava de joelhos, cercada por restos de canapés caros e o olhar de julgamento dos poucos convidados que ainda não tinham fugido daquele desastre. Ela olhava para as próprias mãos, as mesmas mãos que apontaram para a rua horas antes, e não conseguia entender como o mundo tinha girado tão rápido. Mas o que Nora não sabia era que o pior ainda estava por vir. Mercedes não era uma mulher de vinganças baratas, mas era uma mulher de justiça plena. Naquela mesma noite, em vez de ir para um hotel de luxo, ela pediu ao Dr. Arnaldo que a levasse a um lugar que ela não visitava há anos. O antigo escritório do Dr. Heitor, no centro histórico da cidade. Lá, entre móveis de madeira pesada e o cheiro de papel antigo, Mercedes abriu a sua caixa de latão sobre a mesa. Dona Mercedes, a senhora tem certeza de que quer ver o que está nos registros financeiros do seu filho? Perguntou o Dr. Arnaldo com uma nota de preocupação na voz. O que descobrimos nas últimas horas é perturbador. Mercedes respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Arnaldo, eu limpei o chão daquela casa para que o Ricardo tivesse um caminho brilhante. Se ele resolveu caminhar pela lama, eu preciso saber o tamanho da sujeira. O que ela descobriu naquelas pastas foi um verdadeiro soco no estômago. Ricardo não estava apenas devendo o arrendamento do terreno, ele havia penhorado as joias de família que Mercedes lhe dera no casamento, feito empréstimos com agiotas perigosos da região e, o mais doloroso, desviado dinheiro da conta poupança que Mercedes havia criado para o futuro de Gabriel. Tudo isso para sustentar o vício de aparência de Nora. Cada postagem de Nora no Instagram, cada bolsa de grife, cada festa ostentação, era paga com o futuro do próprio filho e a dignidade da própria mãe. Mas isso era apenas o começo de uma descoberta ainda mais sombria. No fundo de uma gaveta trancada no escritório que Ricardo mantinha na mansão, Mercedes encontrou um documento que ele nunca teve coragem de mostrar. Era um diagnóstico médico de anos atrás. Ricardo estava sofrendo de uma crise de esgotamento severa, uma depressão profunda mascarada por ternos caros e sorrisos falsos. Ele estava sendo devorado vivo pela pressão de ser o provedor de luxo que Nora exigia. A fúria de Mercedes contra o filho se transformou em uma piedade dolorosa. Ela percebeu que Ricardo era tanto um vilão por sua omissão quanto uma vítima da própria fraqueza. Mas Nora era a força motriz daquela destruição. Na manhã seguinte, o sol nasceu entre as nuvens carregadas, mas não trouxe alívio para a mansão no batel. Nora acordou com o som de caminhões de mudança parando em frente à sua porta. Ela correu para a janela despenteada, as olheiras profundas denunciando uma noite em claro. O que é isso? Quem autorizou isso? Ela gritou da varanda. Mercedes estava lá embaixo, vestindo um conjunto de linho simples, mas impecável. Ela não precisava de grifes para mostrar quem mandava. Ao seu lado, homens uniformizados começavam a retirar os móveis que ainda não haviam sido quitados. Eu autorizei, Nora, disse Mercedes, sem precisar elevar o tom de voz. A partir de hoje, esta casa deixa de ser um palco de mentiras. O Fundo Valadares está retomando o imóvel. Você tem 2 horas para pegar suas roupas pessoais e sair.
E, desta vez, não haverá sacolas de supermercado para você carregar suas coisas. Use as malas de luxo que você comprou com o dinheiro do meu neto. Nora desceu as escadas correndo, tentando um último recurso, a manipulação. Mercedes, por favor, pense no Ricardo. Ele vai ficar na rua? Você vai destruir a carreira dele no banco? A carreira que ele já destruiu sozinho, Nora, rebateu Mercedes, entregando a ela a cópia das dívidas com agiotas. O Ricardo não precisa de uma mansão. Ele precisa de um tratamento e de uma lição de realidade. E você precisa aprender que a vergonha não é ser faxineira. A vergonha é ser uma parasita, que destrói a própria família por causa de curtidas em uma tela. Ricardo apareceu na porta, os olhos vermelhos, a barba por fazer. Ele olhou para a mãe e, pela primeira vez em anos, ele não viu a sogra da sua esposa ou a empregada da casa. Ele viu a mulher que atravessou tempestades para que ele tivesse um teto. Ele caiu de joelhos no jardim, o mesmo jardim onde Gabriel brincava, e soluçou como uma criança. Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa. Mercedes caminhou até ele. Ela não o abraçou de imediato. A cura precisava de tempo. O perdão não vem com palavras, Ricardo. Vem com atitudes. Eu comprei uma casa nova, uma casa de verdade, com quintal, com terra, longe deste bairro onde as paredes são de vidro, mas os corações são de pedra. Ela então se voltou para Nora, que assistia a tudo com um misto de ódio e desespero. Você não está convidada, Nora. O Fundo Valadares vai pagar um aluguel de um apartamento pequeno para você pelos próximos 6 meses. É o tempo que você tem para encontrar um emprego e descobrir como é a vida de quem realmente trabalha. Se você quiser ver o seu marido ou o seu filho, terá que provar que o seu interesse neles é maior do que o seu interesse no saldo bancário deles. Nora tentou avançar, mas o Dr. Arnaldo se colocou no caminho. Senhora, a notificação judicial é clara. Qualquer resistência resultará em intervenção policial imediata. E acredite, com as provas de estelionato que encontramos nas contas que a senhora movimentava em nome do seu marido, a polícia é o último lugar onde a senhora vai querer estar. A derrota de Nora foi absoluta. Ela viu seu mundo de cristal se estilhaçar e não havia nenhum filtro que pudesse esconder aquela feiura. Enquanto ela era levada para fora, carregando apenas o que lhe pertencia por direito, as vizinhas que ela tanto tentou impressionar observavam tudo por trás das cortinas, comentando sobre a queda da rainha do batel. Mas e Mercedes? Ela achou que o segredo da caixa de latão tinha sido totalmente revelado, mas o destino tinha mais uma surpresa. Ao organizar as coisas para a mudança definitiva, Mercedes encontrou uma carta selada no fundo falso da caixa. Era uma carta do doutor Heitor, escrita à mão para ser aberta apenas quando o ciclo se fechasse. O que dizia aquela carta? E por que o Dr. Heitor mencionava um segundo herdeiro que Mercedes nunca soube que existia? A história estava prestes a tomar um rumo que testaria a moral de Mercedes até o limite. Você acha que Mercedes deve dar uma segunda chance para Nora depois de tudo o que ela descobriu? Ou a punição ainda foi pouca? Me conta nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião. E não esquece de se inscrever, porque a parte final dessa história vai revelar o segredo mais bem guardado do Dr. Heitor Valadares. A ladeira estava ficando cada vez mais escorregadia e Mercedes percebeu que ser rica trazia problemas que o sabão e a água nunca poderiam resolver. Mas ela tinha um trunfo, o desenho de Gabriel, que ela agora emoldurava para colocar na sala da sua nova e verdadeira casa. Mas isso era só o começo. O que aconteceu quando Mercedes abriu aquela carta mudou tudo o que ela pensava sobre o seu passado com o Dr. Heitor. Vovó, olha, as flores estão sorrindo porque agora elas têm terra de verdade, exclamou o pequeno Gabriel, correndo pelo jardim da nova casa de Mercedes. O sol de fim de tarde em Curitiba finalmente vencia as nuvens, iluminando o gramado úmido. Mercedes observava o neto da varanda, sentindo uma paz que o luxo frio do batel nunca lhe proporcionou. Mas em suas mãos, ela ainda apertava a carta que encontrara no fundo da caixa de latão. A carta que o Dr. Heitor deixou para o momento final. Mas o que aquela carta revelava era o último e mais generoso segredo do velho magnata. Com os olhos marejados,
Mercedes leu as palavras escritas com caligrafia firme. Mercedes, se você está lendo isso, é porque o mundo tentou te quebrar e você permaneceu de pé. O segundo herdeiro que mencionei não é uma pessoa de fora. É a dignidade que você plantou no seu neto. O fundo que restou não é para mansões ou carros, mas para que Gabriel nunca precise vender a alma por status. O resto da fortuna, Mercedes, eu deixo para que você abra a Casa Reitor. Um refúgio para mulheres que, como você, passaram a vida limpando o chão dos outros e foram esquecidas pelo mundo. Mercedes sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O Dr. Reitor sabia. Ele sempre soube que a ganância cercaria sua lealdade. E foi exatamente isso que ela fez. Nas semanas seguintes, a transformação foi total. Nora, agora vivendo no pequeno apartamento financiado pelo fundo, teve que enfrentar a fila do emprego pela primeira vez na vida. Sem as redes sociais para se esconder, ela descobriu que o cheiro de desinfetante que tanto desprezava era, na verdade, o cheiro de quem tem a coragem de começar do zero. Ricardo, por sua vez, aceitou o desafio da mãe. Ele começou a trabalhar no setor administrativo do fundo imobiliário, mas como auxiliar, batendo ponto e recebendo um salário compatível com sua função. Ele ainda chorava à noite, mas não era mais de desespero, era de alívio. O peso da farsa havia caído, e ele estava finalmente aprendendo a ser um homem que sua mãe pudesse orgulhar. O clímax dessa jornada não foi em um tribunal ou em uma reunião de negócios, mas em uma tarde simples de domingo. Mercedes convidou Ricardo para um café na nova casa. Quando ele chegou, viu a mãe sentada à mesa de madeira maciça, servindo café coado em xícaras de porcelana simples. Na parede, emoldurado com todo o destaque, estava o desenho de Gabriel, Mercedes com sua coroa e seu espanador. "Mãe", disse Ricardo com a voz baixa, "eu nunca entendi por que você guardou aquele segredo por tanto tempo. Por que nos deixou chegar a esse ponto?" Mercedes olhou para o filho com a sabedoria de quem conhece a vida pelas cicatrizes das mãos. "O ouro que seu pai mencionou, Ricardo, nunca foi o dinheiro do Dr. Heitor. Era a minha capacidade de ver quem vocês realmente eram. Se eu tivesse te dado o dinheiro antes, você seria apenas um herdeiro mimado. Hoje você é um homem que está aprendendo o valor do suor. A justiça não é punir, Ricardo. A justiça é devolver a cada um o que o seu caráter merece." Naquele momento, Nora apareceu no portão. Ela não entrou. Estava vestida de forma simples, sem maquiagem pesada. Ela apenas acenou para Gabriel e deixou uma pequena flor no muro. Foi o primeiro gesto de humildade genuína que Mercedes viu em anos. Talvez, com o tempo, o jardim daquela família pudesse florescer novamente, mas agora, sobre raízes de verdade e não sobre aparências de vidro. A história de Mercedes termina onde começou, com a chuva de Curitiba batendo na janela. Mas agora, o som não era mais uma ameaça de despejo ou solidão. Era uma música que embalava a paz de uma mulher que provou que a verdadeira riqueza não está no que você possui, mas em quem você se torna quando perde tudo. A pequena caixa de latão agora permanecia aberta, vazia de documentos, mas cheia de novas memórias. O narrador termina esta história com uma reflexão. Muitas vezes, o mundo vai tentar te convencer de que você é apenas o serviço que presta ou a roupa que veste. Mas lembre-se de Mercedes. A vida é uma roda gigante, e aqueles que hoje te olham de cima podem, amanhã, estar implorando pelo seu perdão. A dignidade é a única moeda que não desvaloriza com o tempo. Se essa história tocou o seu coração e te lembrou de alguém que luta em silêncio todos os dias, se inscreve no canal. Eu prometo trazer histórias assim com frequência, para fazer os seus dias um pouco mais leves e a sua fé na justiça um pouco mais forte. Eu conto com você nessa jornada. E agora me conta aqui nos comentários. De 0 a 10, que nota essa história merece? Você daria uma segunda chance para Nora se estivesse no lugar da Mercedes? Eu vou ler cada resposta e quero muito saber a sua opinião. Até a próxima história.